Olá pessoal, tudo bem? Com essa aula 3, Política, Democracia e Educação, nós fechamos o nosso curso. Então, literalmente, estamos na nossa reta final para concluirmos essa disciplina, falando muito agora sobre educação, sobre escola e, evidentemente, continuando a falar sobre conselhos escolares. Então, a gente vai ter agora, até o finalzinho do mês de setembro, nós vamos ler 3 textos, começando por esse do José Sérgio Carvalho, que é um professor da USP, um texto curtinho, voltando um pouco a Hannah Arendt para problematizar as questões da educação e da política. Mas antes de falar um pouco do texto do José Sérgio Carvalho, eu gostaria de parabenizar todos pela qualidade nas observações que vocês fizeram no último fórum, né, sobre democracia no Brasil, tal. Foram questões muito importantes. E uma coisa me chamou a atenção, que é uma preocupação de vocês, e eu acho que nossa, sobre a institucionalização dos conselhos. De fato, é uma preocupação muito relevante, né? A gente pode discutir um pouquinho isso até o final da disciplina, mas isso me fez lembrar uma parte do livro da Revolução. O nome do livro é Da Revolução, né? Sobre a Revolução, em algumas traduções da Hannah Arendt, quando ela fala da preocupação do Thomas Jefferson, que é um dos Founding Fathers, né? Os pais fundadores da nação americana. O Thomas Jefferson, que chegou a ser presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma grande preocupação, que era a seguinte: como nós vamos preservar a chama, né, o tesouro que foi aquele movimento político tão rico que resultou na independência dos Estados Unidos? Como é que nós vamos preservar esse fogo ardente, digamos assim, na medida em que a nação se institucionaliza? Porque quando a gente se institucionaliza, a gente corre de fato o risco de ficarmos presos naquilo que o Max Weber chamava de gaiola de ferro, né? Que é essa coisa da burocracia, né? Essa coisa de uma não ação. Você perde aquilo que a Hannah Arendt vai chamar de ação, que é a política, né? Então o Thomas Jefferson, ele tinha essa preocupação sobre a nação americana. Então nós tivemos aquele processo tão bonito de construção da nação americana. O que fica quando nós afundamos, quando nós criamos instituições? Então, o que eu chamo a atenção é que não basta criar as instituições, mas você tem que ter uma preocupação constante, e isso não é resolvido, não é algo resolvido, está em aberto. A gente tem que ter uma preocupação constante em perceber em que medida aquela instituição ela está dando conta dos seus propósitos, sejam os propósitos para que ela foi criada, seus propósitos iniciais, sejam os propósitos que se impõem a ela pela via e pela força da história, né, e das contingências. Então, a preocupação que vocês têm sobre institucionalização, ela é muito significativa no caso dos conselhos escolares. Só que a gente tem um problema aí. O fato, eu vou dar um exemplo, né? O fato de eu criticar, por exemplo, a atuação do Congresso Nacional. O Congresso não funciona como a contento. Isso significa que eu devo destituir o Congresso Nacional? Provavelmente não. Alguns talvez concordem, mas acho que não. Né? Quer dizer, o fato da escola não ser uma instituição que esteja cumprindo a sua missão, no Brasil, por exemplo, faz com que a gente aceite a postura de que a escola não é importante, ou que a gente deveria destituir a escola como instituição? Também acho que não. Então eu acho que com o conselho a gente entra um pouco nesse paradoxo, né? Nós temos muitas vezes conselhos instituídos e que não estão funcionando, mas a pergunta é: se não estão funcionando, quais deveriam ser as posturas, ou qual deveria ser a postura em relação a isso? Eu acho que há 2 caminhos. Um seria o caminho de repensar a instituição,
eu não gosto desse termo refundar, né? Porque às vezes é meio clichê, mas procurar os sentidos daquela instituição e de fato, contornar os problemas, ou você, de fato, romper com a instituição e procurar outras formas de articulação, seja ela política ou administrativa. Então, esse é um paradoxo que se coloca também em relação aos conselhos, né? E eu acho que um pouquinho mais ou um pouquinho menos vocês debateram isso de forma muito interessante no fórum. Falando agora sobre o texto do José Sérgio. Esse texto é relativamente polêmico, porque ele vai de encontro a muitas práticas e muitas falas que nós temos na área de educação e de política, né? Eu acho que eu até falei na webconferência. Em geral, se fala muito de que educação é um ato político, de que educação é política, só que às vezes a gente não faz essa distinção entre uma coisa e outra. O José Sérgio, ele pega o caminho da liberdade. E ele vai dizer o seguinte: em que medida a educação, e aí quando ele fala em educação, ele está olhando muito a escola mesmo, né? Ela deve caminhar, né, com a política e a liberdade. Então ele tece, né, ele tenta costurar um pouco essa discussão à luz do pensamento de Hannah Arendt. Então, duas observações iniciais. Primeiro, liberdade é um conceito polissêmico. Tem vários sentidos. E aí ele dá exemplo também de outros conceitos, como de qualidade, como de democracia, etc. Isso é um ponto. Segundo ponto. Na história da modernidade, você tem mais ou menos dois caminhos para conceituar a liberdade. Na verdade, tem vários, mas ele ressalta dois. Um, que é a ideia da liberdade enquanto atuação política, que é um pouco que a Hannah Arendt traz. Quer dizer, a liberdade, na verdade, ela, por mais que ela se desdobre em questões individuais, mas ela é, na verdade, um exercício de atuação política. Ela é, sobretudo, política, né? Quer dizer, se você não tem a liberdade, ela não é o exercício das vontades individuais. Ela é, na verdade, uma atuação conjunta. Ou ela se dá em uma atuação conjunta. É o conceito de liberdade política. Um outro conceito que ele traz é a ideia da liberdade negativa. Ou seja, eu conceituo a liberdade quando eu digo que outras pessoas não devem interferir na sua atuação. Eu não digo que a liberdade é, eu digo que a liberdade não é. A liberdade não é a interferência do Estado, a liberdade não é a interferência da família sobre o indivíduo, a liberdade ela não ocorre quando alguém diz a você o que você tem que fazer. Quer dizer, esse conceito que ele vai chamar de conceito negativo de liberdade, que em geral caracteriza os direitos civis, né? O Estado não tem a autoridade de dizer para onde eu vou. Ou seja, eu não estou dizendo para onde eu vou, eu estou dizendo que o Estado não tem o direito de dizer para onde eu vou. Então esse é o conceito que ele traz de liberdade negativa. Bem, depois dessa conceituação inicial, qual é a grande pimenta, digamos assim, que ele traz nesse tempero, né, do nosso debate? Ele vai dizer o seguinte: olha, há uma série de conceitos de liberdade e de autonomia na área de educação, e aí ele vai chamar isso de pedagogia da autonomia. Ele vai dizer que esse conceito de pedagogia da autonomia ele é muito falho. Por quê? Porque, em geral, ele é cheio de chavões, né? Quer dizer, professor não pode ser mais professor, tem que ser mediador. Aluno não pode ser mais aluno, é aprendente. Já conhece até outros termos, né? Aprendizado não é mais aprendizado, né? Quer dizer, é mediação. Então, ele vai dizer que essa pedagogia da autonomia, ela tem essa ideia de colocar o aluno no centro, o aluno como sujeito, mas, na verdade, ela tem uma série de equívocos, desde esses chavões, passando pelo fato de que, nessa pedagogia da autonomia, a escola perde o seu sentido histórico. Esse é um problema, não é? Eu até trouxe aqui uma parte do texto,
quando ele fala aproxima-se assim mais claramente da noção negativa e moderna de liberdade. Nelas, o compromisso da educação com a liberdade realiza-se na medida em que práticas pedagógicas evitem interferências exteriores a sujeitos, alheias à sua cultura ou mesmo inadequadas às supostas características de sua faixa etária. Daí, por exemplo, a frequente substituição do termo professor por mediador, facilitador da aprendizagem, signos da recusa à noção de ensino, em favor de uma alegada aprendizagem não diretiva e da valorização de uma suposta cultura infantil. Então, é como se, nesse conceito de liberdade, a não interferência em relação ao aluno é que ganhasse primazia. É como se nessa pedagogia, que ele vai chamar de pedagogia da autonomia, o aluno ele tem tanta centralidade que a liberdade é definida como a não intervenção em relação a isso, né? Ao aluno. Bem, isso é um conceito polêmico, eu deixo aí para vocês discutirem e tomarem suas posições, evidentemente. Eu só tenho uma observação, eu acho que ele tem um pequeno erro quando ele coloca vários autores que têm diferenças significativas em alguns pontos no mesmo saco, né? Digamos assim. Então ele diz que na pedagogia da autonomia está de Dewey a Paulo Freire, passando por Anísio Teixeira e tal. É um pouco isso, mas nem tanto, na verdade, né? Porque você tem, por exemplo, ele faz uma crítica a como essa pedagogia da autonomia é uma coisa quase voltada para a classe média, né? Então, se você pega assim um pouquinho das escolas, lembra do tempo do construtivismo, né? Essa escola é construtivista, matricula seu filho aqui, né? Seu filho vai aprender brincando e tal. Então, é como se esse tipo de pedagogia ele servisse apenas a um tipo de classe, já que o aluno vai ter em casa formação, outras formações que vão dar conta do seu processo de construção intelectual. Bem, eu discordo um pouco disso, porque você não pode, por exemplo, colocar o Paulo Freire, que tem uma outra perspectiva, nesse mesmo saco, né? Nessa mesma peneira. Enfim, mas, de qualquer jeito, o conceito que o José Sérgio Carvalho traz é interessante para a gente discutir. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, para Hannah Arendt, isso não é exercício de fato de liberdade. E aí eu vou terminando a minha fala com as observações do Zé Carvalho, que talvez coloquem uma certa polêmica. Ele vai dizer o seguinte, olha, para Hannah Arendt, a escola ela não deve ser uma imitação da vida pública. A escola não é uma vida pública. Na vida pública você precisa de igualdade no debate político. A escola é uma instituição onde a hierarquização, por exemplo, seria da sua própria natureza. Então esse negócio de dizer, não, o professor é mediador, isso é besteira, na verdade. Ou seria besteira. Porque isso não significa o exercício da liberdade. Para Hannah Arendt, na interpretação do José Carvalho, a escola ela é quase que uma fase pré-política, pré-vida pública, né? Não é na escola que você deve exercer a liberdade política que você tem na rua, por exemplo. A escola é uma outra coisa. O que a escola deve fazer é dar as munições para o sujeito, digamos assim, né? Usando esse termo bélico, dar munições para que ele possa ser formado tendo como norte ou tendo como preocupação as questões públicas, né? Ou seja, a escola deve ser um ambiente para a formação do indivíduo em relação com as questões públicas. Essa sim seria uma formação para a política. E não essa coisa solta de dizer que você não pode ter hierarquias na escola. Quer dizer, para o Zé Sérgio Carvalho, interpretando a Hannah Arendt, não. A educação não é a mesma coisa que a política. Política é uma relação entre iguais. E não se pode negar que a escola tem especificidades
que não fazem uma réplica do ambiente político. Ela meio que prepara o indivíduo para que ele tenha responsabilidades públicas, responsabilidades com o coletivo, mas ela não precisa ou não deveria ser uma réplica daquilo que ocorre na sociedade política. Bem, é isso. A pergunta que eu faço para vocês, e termino minha fala com isso, é que implicações esse tipo de pensamento teria ou poderia ter com os conselhos escolares, não é? Ou até mesmo quando a gente fala nos conselhos muito sobre a questão do aluno como ator, né, como sujeito. A gente sempre fala em mobilização estudantil e tal. Será que esse tipo de fala, esse tipo de texto do José Sérgio Carvalho, ele polemiza com isso? Ele diz, olha, será que vocês estão querendo formar já o político na escola, quando esse menino ou essa menina deveria, na verdade, aprender outras coisas para, numa maturidade, exercer a sua atuação política? São perguntas. Eu só queria dizer que eu escolhi esse texto porque ele volta, né, essa discussão de política. Não necessariamente concordo com tudo que o autor diz. Como vocês sabem, né, a proposta da disciplina é sempre trazer perspectivas diferenciadas, diferentes, mas, sem dúvida nenhuma, o texto dessa semana coloca uma série de questões que desconstrói, talvez, alguns conceitos e nos impele, nos ajuda, digamos assim, a pensar, né, outros temas que às vezes a gente não está tão atento. Então é isso, pessoal. Esse áudio foi um pouquinho mais longo. Está chegando o finalzinho da disciplina. Aproveitemos todos nós aí. E antes do final da disciplina, vocês vão ter já os retornos, né, dos portfólios anteriores. Não se preocupem. Só esperando, então, no último dia de setembro, né, a última postagem, porque aí eu fecho essa parte da nota no ambiente solar com vocês. Um grande abraço, nos vemos no fórum.